Exemplos. Um concurso. Em 1904, após um congresso de livres pensadores, em que se tinha desprezado a fé dos que creem em Deus e chamado estultos os que ainda reconhecem o Criador, um certo Pedro Milley, cético, mas de bom senso, fez uma partida espirituosa aos livres pensadores para lhes mostrar que não são pensadores, pois recusam crer em Deus, quando não têm razão sólida para negar a sua existência. Fingiu a fundação de uma liga a favor da indiferença religiosa, e para a sede dessa liga tomou de aluguel uma grande sala. Depois fez publicar nos jornais de Paris que todos os livres pensadores eram convocados para a reunião, onde cada um expusesse as razões do seu ateísmo. Prometia-se um vistoso prêmio a quem provasse solidamente que Deus não existe. À tarde e à hora estabelecida, ninguém compareceu, o que prova que os incrédulos não têm boas razões, que se submetem cega e desarrazoadamente ao não creio da descrença, e que são incrédulos e livres pensadores para se livrarem da lei moral. A oração do incrédulo. Protágoras, filósofo pagão, foi desterrado de Atenas pelo seu ateísmo. Embarcou em um navio que fazia vela para Siracusa. Durante a viagem, desencadeou-se uma violenta tempestade, que encheu de terror todos os passageiros. O filósofo também tremia como vara verde, e, tendo deslumbrado um vivíssimo relâmpago, caiu logo de joelhos, e, com os olhos voltados para o céu, exclamou com voz plangente: Ó Deus, como tu me persegues! Deus é uno. Há um só Deus, ou há mais do que um? Há um só Deus. A simples razão poderia também ter feito conhecer esta verdade, mas os homens, obscurecida a sua inteligência pelo pecado, imaginaram muitos. Deus mesmo nolo revelou. Na Sagrada Escritura, leem-se a cada passo expressões em que o Senhor fala como único Deus. Deus criou, Deus disse, Deus fez. Colocou a Adão, ordenou a Adão que não comesse. Chamou Adão, disse a Adão, Deus os fez. Deu os 10 mandamentos deste modo: Eu sou o Senhor teu Deus. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um Deus só. E, por Isaías diz, Eu sou Deus, e não há mais Deus, nem há outro semelhante a mim. E São Paulo, sabemos que os ídolos não são nada no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Quão felizes somos nós que conhecemos o verdadeiro Deus. Os pagãos, pelo contrário, fabricavam para si muitos deuses, dos quais disse com razão o profeta: são obras de mãos de homens. Têm boca e não falarão, têm olhos e não verão, têm ouvidos e não ouvirão, têm nariz e não cheirarão, têm mãos e não apalparão, têm pés e não andarão. Os pagãos adoravam criaturas materiais, quando não adoravam como verdadeiro Deus o próprio demônio. Quão infelizes eram! Não haverá nenhum de entre vós que não reconheça o único verdadeiro Deus? Todos, certamente, dizeis reconhecer o verdadeiro Deus. Mas, pelos fatos, pode suceder que não seja assim, pois o Deus do coração é o que se ama e a quem se obedece. Amais e obedeceis a Deus? Então reconhecê-lo-eis vosso Deus. Amais, pelo contrário, o pecado, a soberba, a desobediência, as coisas más? Fazei estas coisas? Em tal caso, são estas o vosso Deus, e não já o Deus Criador. Terceiro, Deus existe em 3 pessoas. Primeiro, Deus existe, é um só, mas existe em 3 pessoas, iguais e distintas, que são a Santíssima Trindade. Diz-se pessoa
todo ser inteligente que é distinto de qualquer outro. Assim, cada um de nós é uma pessoa. Cada anjo é uma pessoa. Não são pessoa nem o animal, nem a árvore, nem a pedra, porque são, sem dúvida, seres, mas não inteligentes. Cada um de nós é uma pessoa distinta de qualquer outra. Em Deus não há uma só pessoa, mas três pessoas realmente distintas. Pessoas realmente distintas quer dizer que uma não é a outra. O Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. Disse Jesus: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Vemos aqui o Filho que roga, o Pai que é rogado e que envia, o Espírito Santo que é enviado. Também no batismo de Jesus se vê a distinção das pessoas. Jesus que é batizado, o Pai que fala, o Espírito Santo que desce sobre Jesus em forma de pomba.